Boa tarde a todos, meu nome é Eliel, eu vou dar continuação à apresentação falando sobre a equação do momento da quantidade de movimento para volume de controle. Bom, de início a gente precisa lembrar de um tópico muito importante que a gente viu em mecânica, né, que seria o momento de uma força em relação a um ponto. Bom, aqui a gente tem esse teorema enunciado aqui no slide, eu vou ler para vocês, que ele é muito importante para a gente entender como é que surge, como a gente expressa essa equação do momento da quantidade de movimento para o volume de controle. A gente sabe que da mecânica, a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento de um sistema em relação a um ponto é igual em cada instante ao momento da resultante das forças externas que agem no sistema em relação ao mesmo ponto. Bom, a gente não consegue ainda determinar isso, mas uma coisa que a gente lembra é o momento da força externa em relação ao ponto, que a gente viu em mecânica. A gente consegue observar aqui por essa imagem e vamos tentar destrinchar aqui o que a gente lembra nesse próximo slide aqui. Bom, aqui com a imagem maior, o que a gente pode perceber? Eu tenho uma força atuando em relação a esse plano, né? E ela provoca momento em relação ao meu ponto que eu escolhi, meu ponto qualquer que eu escolhi aqui, meu ponto O. A distância do meu ponto O à linha de atuação a linha de atuação da minha força, eu vou representar ela como esse vetor R, né? O vetor posição de O a P, posso chamar assim. Então, pela regra da mão direita, o que a gente sabe? Que o momento vai ser igual ao produto vetorial de R e V, R e F, perdão. E o módulo dele vai ser representado por R, F seno θ. Mas quem seria R seno θ? Aqui pela imagem a gente pode perceber que R seno de θ é igual a esse vetor aqui. É igual a R0. R0 seria a distância do ponto O à linha de ação da força. Isso aqui a gente chama de braço de alavanca. Então, momento seria força vezes braço de alavanca, que a gente lembra disso. Bom, relembrando isso, agora a gente já pode partir para a determinação do momento, da quantidade de movimento. Vamos lá. Bom, por essa imagem aqui, eu consigo determinar o momento da quantidade de movimento de um elemento de massa do sistema em relação ao ponto O. O momento da quantidade de movimento desse elemento de massa vai ser expresso por essa expressão aqui. Eu vou ter um drzão, que vai ser igual ao quê? O meu vetor R, vetorial V, dm. Porque a gente sabe que a quantidade de movimento é mv, né? E o que vai alterar aqui? Agora eu tenho um braço de alavanca, né? Para determinar o momento da quantidade de movimento. Mas isso aqui a gente está escrito de maneira infinitesimal. Então a gente pode representar para o sistema todo. No sistema todo, eu teria que o meu Rzão vai ser igual à integral do meu produto vetorial R, V, dm. Beleza, vamos guardar essa expressão aqui, que mais na frente a gente vai abrir ela. Como eu disse para vocês, era muito importante que a gente guardasse a frase inicial, o teorema inicial, perdão, que colocamos no início do slide. O que dizia ele? Que a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento de um sistema em relação a um ponto é igual em cada instante ao momento da resultante das forças externas. Ou seja, aqui eu tenho a expressão do momento da quantidade de movimento. Então, o que eu vou ter? A derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento vai ser igual ao momento das forças externas que agem no mesmo ponto. Então, eu já relacionei aqui o meu momento das forças externas e o momento da quantidade de movimento. Mas a gente pode destrinchar mais ainda. Bom, se a gente perceber aqui, o momento da quantidade de movimento ele é uma propriedade extensiva. Por que é uma propriedade extensiva? Porque ele está dependendo de uma quantidade de matéria. Aqui no caso, dm. O que diz um teorema
que fala da propriedade extensiva, que a derivada em relação ao tempo de uma propriedade extensiva do sistema é igual à derivada dessa propriedade no volume de controle mais o fluxo da superfície de controle. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tinha a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento. Então, o que a propriedade fala aqui? Que a derivada em relação ao tempo de uma propriedade extensiva, ou seja, disso aqui, de uma propriedade extensiva, é igual à derivada dessa propriedade no volume de controle, mais o fluxo através da superfície de controle, que é exatamente o que eu tenho aqui. Ó, nós temos a derivada em relação ao tempo no volume de controle, ó, no volume de controle, mais o meu fluxo através da superfície de controle aqui representada. Essa expressão, é importante deixar claro que ela é expressão válida para um volume de controle aqui inercial. E o que acontece quando o meu volume de controle é acelerado? Bom, quando o meu volume de controle é acelerado, a gente vai fazer uma análise comparativa com a quantidade de movimento. Bom, na quantidade de movimento, pela lei de Newton, o que a gente tem? A gente tem que força é igual a massa vezes a aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração absoluta. Só que a gente relaciona em relação a um referencial fixo, né? Mas e se a gente tivesse em relação a um sistema de referência móvel? O que seria, qual seria a minha igualdade? A minha igualdade seria em relação à massa vezes a aceleração relativa. Ó, eu tenho aqui força é igual a massa vezes a aceleração absoluta. Eu passo toda essa expressão por esse lado aqui. Então, eu vou ter menos a massa vezes a aceleração absoluta. E igualo a um sistema que está móvel. Então, eu vou ter uma massa vezes uma aceleração relativa. E quem é massa e quem é, e quem é aceleração relativa? A aceleração relativa vai ser a derivada em relação ao tempo da velocidade relativa. Então, a minha massa vezes a minha aceleração relativa vai ser a minha derivada em relação ao tempo da minha expressão aqui, mv relativo, que a gente já sabe o que é quantidade de movimento e nós também sabemos que a quantidade de movimento é expressa por essa expressão aqui. Vamos agora fazer uma analogia aqui com o momento da quantidade de movimento. No momento, vamos pensar um pouco. Se eu tenho momento, eu posso representar, momento é igual a força vezes um braço de alavanca, ok? Tá, e força a gente sabe que é massa vezes aceleração, correto? E a gente já sabe o que acontece aqui, né? Mas eu vou ter uma massa vezes uma aceleração absoluta e vezes um braço de alavanca. Vamos deixar esse braço de alavanca aqui em stand-by? Vamos deixar ele aqui assim quietinho. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o meu momento menos massa vezes aceleração absoluta vezes meu Rzinho aqui, ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a vamos hipoteticamente assim, didaticamente falando, vamos igualar o quê? Se daquele outro lado eu tinha uma força relativa, né? Podemos dizer assim, aqui eu vou ter o quê? Um momento relativo. Então, o nosso sistema de referência vai ser um momento relativo, entre aspas. O que seria esse momento relativo aqui, didaticamente falando? Seria uma força vezes um braço de alavanca. E que força seria essa? Seria massa vezes aceleração relativa vezes um braço de alavanca. Ok? Vamos lá. Então, vamos passar isso aqui para o outro lado. Ok? E vamos igualar isso aqui ao quê? Vamos igualar a força vezes um braço de alavanca. Força essa aqui com uma massa e uma aceleração relativa. Ok? Aceleração relativa. Então, o que eu vou ter desse lado aqui? Eu vou ter meu M0, MO, perdão, menos massa
que multiplica a aceleração absoluta, que é expressa por toda essa expressão aqui, ok? Aceleração absoluta. E o meu Rzinho. O que que eu sei? Que massa é igual, opa, é igual a rho v. Massa é igual a rho v. Massa específica vezes o meu o volume. Só que se eu estiver tratando de um elemento infinitesimal, dm, eu posso escrever dessa maneira aqui. O meu dm vai ser igual a rho dv. E quem é no sistema todo meu m agora? Meu m vai ser igual, perdão, são igual a integral de rho dv. Por quê? Apliquei a integral dos dois lados, esse aqui saiu e esse aqui permaneceu. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter MO menos a integral de ρ dv, o meu Rzinho e a minha aceleração relativa. Ok? Achei essa expressão aqui desse lado. E desse outro lado eu tinha o quê? Eu tinha uma força, M vezes uma aceleração relativa, e o meu Rzinho. Correto? Então, o que a gente já sabe aqui? Que a minha aceleração relativa ela é expressa dessa maneira aqui. E que a derivada em relação ao tempo de mv relativo vai ser igual à expressão da quantidade de movimento aqui. E essa expressão é exatamente a mesma coisa que está aqui. O que vai acrescentar e que vai mudar é justamente o meu braço de alavanca. Ó. Percebam, essa expressão aqui é a mesma dessa. O que vai alterar aqui é o meu braço de alavanca. E por que ela está escrita assim em função do volume de controle? O que a gente lembra dessa expressão é que ela é uma propriedade extensiva. E eu posso escrever a minha propriedade extensiva como a derivada, como a integral, perdão, no volume de controle, mais o fluxo, através da superfície de controle. Então aqui a gente achou a nossa expressão quando o nosso volume de controle é acelerado. Ele vai ser dado por toda essa expressão. Ok? Mas uma coisa que é importante que nós saibamos também é o momento que saibamos determinar é o momento em relação a um eixo. Nós falamos aqui momento em relação a um ponto, mas é importante que nós saibamos determinar o momento da força em relação a um eixo. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, né, por essa imagem, nós temos um sistema de coordenadas cilíndricas r, θ e z, orientados pelos vetores ER, Eθ e EZ. Ok? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos passar um eixo que coincida, que esse eixo ele coincida com o eixo que eu vou calcular em relação ao momento. No caso aqui, eixo Z. Ok? O que eu consigo observar por essa imagem aqui? Que o meu elemento momento em Z ele vai ser igual ao meu elemento momento em relação ao momento em relação ao ponto vetorial a esse vetorzinho aqui. Ok? E escrevendo para o sistema todo, o que nós vamos ter? Meu momento em Z vai ser igual ao momento em relação ao meu ponto O vetorial com EZ. E quem é o meu momento em relação ao ponto O? Nós já descobrimos, ele é dado por essa expressão aqui. Integral no volume de controle mais o fluxo através da superfície de controle. Então, o que vai alterar aqui nesse meu momento em relação ao ponto é que agora eu vou ter o acréscimo do meu vetor EZ. Na próxima imagem... Opa, perdão, ia esquecendo de falar. A gente sempre percebe que nós temos essa expressão aqui, né? Sempre R, V
e agora a gente tem esse AZ. Quem seria, por essa imagem, esse produto aqui vetorial, né? Vamos destrinchar ele aqui na próxima imagem. Bom, por essa imagem aqui, a gente pode verificar os vetores, ó, vetor R e vetor V. Vamos lá. O vetor R aqui, ele é dado por quem? Dado por R0, R0 na direção ER, mais Z na direção EZ. E o vetor V? O vetor V vai ser ER na direção, perdão, VR na direção ER, mais V θ na direção θ e VZ na direção EZ. E quem é o produto vetorial desses vetorzinhos aqui? Vai ser esse vetor bem aqui. E fazendo outro produto vetorial em relação a esse vetor EZ, eu vou ter essa expressão, eu vou ter R0 Vθ. Mas o que é que a gente lembra aqui do slide passado? Eu sei onde está essa expressão. R vetorial V, vetorial EZ. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar essa expressão que eu descobri, qual o seu valor, e isso eu vou substituir. Então agora, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu momento em relação, eu vou ter a expressão do momento em relação a um eixo. E é isso que o capítulo aborda. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todos.